Bem-vindos para mais um Católico Cê Sabia, nessa tarde de segunda-feira, dia 24 de maio, já vamos encaminhando para a última semaninha de maio, mas ainda mês de Maria, e hoje de modo especial, festa de Maria, Mãe da Igreja, festa estabelecida já pelo Papa Francisco, para ser celebrada na segunda-feira, depois de Pentecostes, e hoje tivemos aqui um dia de retiro pela manhã, e aqui quem lhes fala é o Padre Felipe Neco nessa manhã, nessa tarde já, né? De 24 de maio, segunda-feira. Bom dia, aqui é o Padre, boa tarde, né? Aqui é o Padre Renan, estou muito feliz de estar com vocês nessa nova semana e mais um capítulo, mais um episódio do nosso podcast católico Cê Sabia. Adiantamos um pouquinho para essa tarde, que depois é a nossa tarde de comunitária, nossa tarde de descanso, mas até interrompi o descanso do Padre Renan, como vocês viram, já estava esquentando já para poder sair para o Parque Barigui dar a sua caminhada Tarde semanal. fria. Tarde fria. Hoje, não, manhã fria primeiro de tudo, né? Acordamos às 6 graus, às 7 da manhã aí, depois até quase 10, 11 da manhã, devia estar uns 8, 10 graus. Aí depois abriu uns pouquinho o sol, então hoje tá frio. Hoje também festa de São Vicente de Lérins, mas especialmente hoje a festa é uma solenidade, foi transformada em solenidade de Maria, Mãe da Igreja. Então, um dia importante para a Igreja também. Nossa Senhora Auxiliadora também, né? Hoje os como se chama? Os salesianos estão de festa. Hoje também Nossa Senhora Auxiliadora. Ixi, essa eu não sabia não. Essa passou Nossa Senhora hoje está sendo invocada duplamente. Olha só. Mas também tem essa ideia, talvez, né? Mãe da Igreja que auxilia os cristãos. Daí escolheu bem a data, então. Mas é móvel, né? É uma data móvel. A data de Mãe de Deus é móvel, sim. A Mãe da Pentecostes, Igreja, Mãe da Igreja, né? Que é segunda-feira depois de Pentecostes. Então é uma data móvel. Mas aqui estamos para realmente estar com vocês aqui com mais um programa. E essa semaninha, como é que foi para você aí? Vi por aí que teve na Grande Piem. Grande Piem, Metrópole, foi uma alegria. Na realidade, essa semana foi uma semana de missas jovens. Foi muito interessante. Não sei se coincidiu ou talvez pelo tema de Pentecostes, vários párocos colocaram a crisma, né? Ou pelo menos a missa dos crismandos ali nessa semana. Então eu celebrei sexta-feira uma missa era uma festa também de Santa Rita, numa comunidade lá em Joinville, comunidade de Santa Rita, e tinha uma presença significativa de jovens. Foi bonito, teve uma das jovens que entrou vestida de Santa Rita, muito bonito, muito interessante como fizeram essa representação juvenil. Foi o primeiro dia do tríduo Santa Rita criança, o terceiro Santa Rita jovem, depois o último dia Santa Rita já adulta, né? E eu celebrei a missa da Santa Rita jovem, né? Depois, no sábado, fui para a Grande Piem celebrar a missa dos jovens, a missa da catequese. Foi muito bonito também lá na comunidade Divino Espírito Santo, da Trigolândia do Piem. E aí uns casais amigos meus, amigos do Padre Felipe, me convidaram para jantar, ainda que eu tinha que voltar para Joinville no mesmo dia, mas não recusei. Eu não recebi esse convite não, hein? Família Fragoso, família... Gevenca, sim, aí, ó, não recebi esse convite não, hein? Ficou com uns ciúmes, eu acho que bateu um ciúminho aí, viu? Na realidade, famílias muito queridas, eles até fizeram uma publicação. Como eu tinha que voltar para Joinville, foi num dia que choveu muito forte ali na Serra, em Campo Alegre, São Bento, Piem. E no início da missa mesmo teve chuva de granito, né? Granizo. Granito ainda não, mas quase, né? Então, muito perigoso. Eu tive que voltar para Joinville no mesmo dia. Então, eu devo ter saído lá umas 11h30 da noite. Eu saí meio correndo até para voltar e tentar chegar ainda com uma hora mais ou menos discreta para um padre religioso poder voltar para casa. Mas... então não saí na foto, se viram minha publicação ali, eu na foto com os casais não estava, depois publicaram um vídeo onde eu estava ali brincando com as crianças, mas basicamente a Ana que postou a foto, ela colocou 5 casais e 14 crianças, alguma coisa assim, né? O que é maravilhoso porque são casais, bom, por citar uma das esposas, tem 19, 20 anos, eu fiquei impressionado, né? Eu falei, nossa, mas que bonito, realmente a beleza da família cada vez me admiro mais, e por isso esses convites, assim, desses casais jovens,
que são abertos à vida, que vivem a beleza do matrimônio e da família, e da vida também, né? Eu não recuso não, e por isso não, fui feliz ali, ainda apesar do horário, fomos felizes ali acompanhar esse jantar, uma partilha de experiências muito bonitas, muito agradáveis. Falamos muito sobre o Family Day que tivemos, eles ficaram com muita vontade de fazer um Family Day ali, na região de Piên, São Bento, né, que tem muitas famílias também. Quem sabe aí, Jaraguá, Padre Felipe, Guaramirim. quem sabe a gente consegue um Family Day ali, Estamos né? buscando um lugar. Na verdade é isso, já falamos. Só estamos dependendo de lugar. Se consegue um lugar, um sítio aí para nós, estamos aí, né? A gente se mete de cabeça. Mas depois voltei para Joinville no mesmo dia e no domingo tive a missa jovem na paróquia São João Batista do Jardim Iririu, a paróquia do nosso querido amigo Padre Anderson Pitts, que foi companheiro nosso de seminário dos legionários e agora está na Diocese de Joinville. Ele me pediu celebrar com os crismandos e eu fiquei muito honrado, muito feliz. Muita gente, uma missa muito bonita. Então foram 3 missas de referência jovem, né? Muito bonito, agradeço a Deus essa oportunidade. Sempre celebrar com os jovens é uma alegria, porque a gente vê a juventude e o futuro da igreja aí presente, né? Então, basicamente, essa foi a minha semana. Uma direção espiritual, uma visita aqui, um sacramento lá, unção dos enfermos, que eu fui no hospital também, depois... nós falamos, acho que no encontro passado, sobre a unção dos enfermos, pelo menos o que eu apresentei sobre os sacramentos, e o Padre Felipe falou que ele já foi várias vezes fazer a unção dos enfermos e a pessoa faleceu, e quem celebra isso na esperança sabe que a pessoa está no céu, pois aconteceu comigo essa semana. Celebrei a unção dos enfermos de uma pessoa que já estava muito mal, já sabiam que estava preparando para a sua passagem para a eternidade, e no dia seguinte me pediram fazer as exéquias. Eu não pude, mas o diácono René foi lá fazer as exéquias da pessoa que eu dei a unção dos enfermos. Então, também acontece comigo de vez em quando, mas a gente tem a fé e sobretudo a esperança da entrada na eternidade. Tem alguém intercedendo por você lá no céu, lá. Com certeza, com certeza. O seu Francisco está lá rezando por nós, né? E assim, terminando aquela missa jovem também no domingo à noite, voltei aqui com a comunidade, cheguei ontem por volta das 10 aqui em Curitiba, para fazer hoje o nosso retiro comunitário, que foi hoje pela manhã. Não sei se vocês notam uma voz mais santa e angelical no Padre Felipe e em mim, mas acabamos de sair do nosso retiro espiritual de mês sobre o tema de Maria. E para mim, pois, foi uma semana mais ou menos de visitas também, normal, mas sexta-feira eu fiz uma experiência forte também de unção dos enfermos, né? Porque foi na ala de Covid, né? E já ali a maioria, né, era já... cepa nova, né? Então eram 2 alas de umas 12 leitos de UTI, devia ter uns 24 leitos. Tinham 3 ou 4 vazios, tinha umas 20 pessoas ali, e eu estava vendo, eu não sabia o que significa TUT, VM, alguma coisa assim, né? Então, não lembro agora as siglas que estava lá, eu perguntei depois para a enfermeira, olha, que siglas são essa aqui, né? Aí falou, é entubado. Creio que das 20, 15 estavam entubados, né? 15, 16 estavam entubados. E eu fui dar a unção a uma senhora que estava entubada e sim vi uma situação bem ruim, assim, né? Com a oxigenação baixa, tudo. Mas foi forte, né? Colocar a máscara própria deles, colocar uma roupa, depois outra roupa, depois uma terceira roupa que é descartável, colocar touca, luva, dei a unção com a luva. Então, é uma experiência forte, né? Claro que sempre fica aquele medinho, não sei se eu pego aqui, mas, né, estamos fazendo a nossa obra, nosso ministério de levar o conforto e a graça para essa alma, né? Então, se ela vem a falecer com indulgência plenária dos seus pecados, que também ofereci a absolvição plena dos seus pecados, pois vai alcançar o céu direitinho e vou ter aí uma alma intercedendo por mim, né? Pois rezamos também, esperamos que pois, se Deus quiser também para que ela volte, porque foram 3 irmãos que morreram nesse ano. Ela era a terceira irmã que está doente, já morreu um irmão e uma irmã pelo Covid, ela seria a terceira irmã, se falece, da mesma família, então de 50 e poucos anos, então seria
bem triste para a família toda, né? Tava um sobrinho dela ali comigo, o sobrinho também, ele é missionário também, e pois quis também fazer essa visita, esteve ali, rezamos muito rápido para não ficar muito tempo, também os enfermeiros ficam bem nervosos quando tem gente ali e tudo, então, pois, mas foi uma experiência forte, assim, de ver a situação de muitos, assim, né? Com o tema desse Covid, né? E, pois aí, sábado, pois, foi um dia mais de labor, de visitas, e domingo celebrei 2 missas nas capelas aqui próximos de São Brás, 2 capelas diferentes, e depois estive confessando na missa que celebramos na São Grato. Eu ia celebrar, mas ao final, no sábado, soube que ia ter a despedida da consagrada Elizabeth, e um dia de NET, do Clubinho NET, das atividades das crianças. Então, o Padre Júlio celebrou a missa, eu já tinha celebrado 2, falei, tá bom, eu confesso. Para não celebrar 3 missas, eu confessei nessa missa, ele celebrou, e depois já na tarde tive um almoço com a família, né, que pois, conheci faz pouquinho tempo, que está ajudando aí a Cris Abreu com os terços, tudo, e depois, no final da tarde, fui para a paróquia lá do Cajuru, que teve uma live jovem também, para os jovens aí, dos grupos jovens da paróquia, são como 4 grupos jovens das comunidades, e aí fizemos a apresentação da Coragem de Maria. Na verdade não fui tão preparado assim, foi mais pensando no caminho, um pouco que ia falar, falei, é dia de Pentecostes, é dia de deixar a ação do Espírito Santo aí, falar um pouquinho, e deixar ele trabalhar, e acredito que ele fez muito ali, espero que tenha ajudado também muitos dos jovens aí. Era pouquinha gente presente, devia ter umas 15 pessoas presentes, assim, alguns jovens, mas sobretudo era para a live, para os jovens que ainda não estão participando diretamente nas atividades. Mas foi uma bonita oportunidade também, e já voltei para casa para o jantar e já preparação depois para o retiro de hoje. Mas eu já vou entrar de cabeça aqui, não sei se o Padre Renan tem alguma coisa mais, porque é um tema interessante, também assim está preparado, meio baixa inspiração do Espírito Santo, na verdade agora depois do almoço que eu terminei de fazer algumas anotações mais aqui as anotações são baixas, vai ser muito do que vai ser comentário da nossa experiência e da nossa visão também sobre esse tema, que é sobre a catequese, não? A catequese paroquial, mas eu quero começar com o que acaba de ser publicado no dia desse mês de maio, dia 10 de maio, a Carta Apostólica Antiquum Ministerium, Ministério Antigo, que institui o Ministério Laical de Catequista. Então, o desejo do Papa Francisco de transformar o catequista, a catequese, né, o catequista em si, como um ministério dentro da igreja, como é o ministério do leitorado, do acolitado, esses mais em vista ao sacerdócio, ainda que também existe um ministério laical, de leitorado e de acolitado, mas esse ministério propriamente para o leigo, né, ministério laical de catequista. E gostaria de comentar uns parágrafos sobre o que o Papa coloca nessa carta apostólica como características do catequista, e depois uma conversa sobre algumas problemáticas da catequese paroquial nos dias de hoje, e que tenho encontrado em todo o meu ministério, mas especialmente nessa semana também que passou antes do Dia das Mães. Na verdade foi até no dia que saiu a carta apostólica, foi o dia que eu estive um pouco, no final de semana, a quarta eu creio que numa segunda-feira, Dia das Mães, creio que foi dia 9, não, dia 8, foi terça-feira. No final da semana antes eu tinha tido já essa experiência sobre a catequese. Então começo com a frase: o catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo que instrui em nome da Igreja. Uma identidade que só mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade é que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade. Eu nem sei se eu vou comentar agora, eu creio que vou comentar dentro das mesmas problemáticas, tendo em vista, mas é importante não ter o que o Papa fala sobre o catequista, especialmente sobre aquele que vai ser um ministro leigo catequista dentro de uma realidade paroquial ou mesmo diocesana. Qual é a imagem que o Papa tem sobre como deve ser o catequista, e não deve ser muito longe de todo catequista, né? De todo catequista que ajuda na paróquia dentro da formação catequética das crianças, seja para a primeira comunhão, para a crisma, formação catequética para os noivos que vão se casar, pois tudo isso é um trabalho eminentemente catequético, que essa deve ser. Repito então o parágrafo do Papa: o catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo,
acompanhante pedagogo que instrui em nome da Igreja. Uma identidade que só mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade é que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade. E ele segue falando mais adiante: receber um ministério laical como de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados, que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. E, pois, aí podemos comentar mais à frente, eu vou deixar aberto também para Renan, se ele quiser comentar. Na verdade, a carta é curtinha, eu acho que são 2 ou 3 páginas, né? Eu li no computador, direto do site do Vaticano, mas é bem curto. E o último parágrafo que eu queria trazer convém que ao ministério instituído de catequista sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica para ser solícitos comunicadores da verdade da fé e tenham já maturado uma prévia experiência de catequese. Requer-se que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. Pois é um parágrafo denso, né? Se quiséssemos realmente ver o que o Papa fala sobre essas características desse ministro instituído, ministro leigo instituído, pois fala, é pesado, não é para qualquer coisa, não é qualquer um, não é um ministério que tem que ser dado pois a qualquer um, penso eu, porque pois não é que é uma dignidade a mais nem nada, mas nem é um prêmio para quem está mais tempo na igreja nem nada, mas é pois uma coisa que condiz também com uma vocação de querer estar ao serviço da igreja com entusiasmo apostólico, termina esse parágrafo. Pois bem, eu creio que no meio a gente vai comentando um pouco essa realidade, porque eu gostaria muito de aproveitar muito tempo para fazer o comentário sobre essas problemáticas e, pois, eu também não quero deixar só as problemáticas, eu acho que acredito que posso, não que sejam soluções nem fáceis, nem práticas, nem que são as únicas soluções, nem a solução, mas podem ser ideias para se pensar em relação à catequese, né? Então, certamente, desculpa, não, a única coisa que eu estava pensando, certamente uma das coisas que o Papa quer ao colocar, em algum momento ele disse também na carta, né? Ao colocar como ministério o catequista, é também em continuidade com o Concílio Vaticano II, já o mesmo Papa Bento XVI em várias ocasiões disse que os documentos do Concílio Vaticano II ainda estão começando a ser aplicados, né? Porque não é de uma hora para outra que muda tudo. E o Vaticano II, especialmente a Lumen Gentium, falou muito sobre a missão dos leigos, né? E a importância que tem o leigo na vida da igreja. Então, quando o Papa coloca como ministério, o ministério especificamente leigo, não tirando a importância, ele mesmo diz na carta, não tirando a importância do bispo de ensinar a fé e do presbítero, mas um ministério especificamente voltado ao leigo. Nós temos outros ministérios na igreja, e são ministérios também exercidos por leigos, mas na sua grande maioria são ministérios orientados ao sacerdócio, né? Temos o ministério do leitorado, do acolitado, que recebem aqueles que estão, claro que não só, mas é um passo necessário para uma passagem necessária para aqueles que serão ordenados sacerdotes. Aqui já não. Aqui é diferente, né? Não necessariamente quem recebe esse ministério é porque está destinado ao sacerdócio e não todos os sacerdotes vão passar pelo ministério de catequista. Então, ou seja, é um ministério especificamente orientado, destinado ao leigo, ao laicato, né? Eu acho que é interessante ver como o mesmo Papa quis dar essa importância que tem o leigo na igreja em continuidade com o Concílio Vaticano II e depois aqueles
ideologistas e todos os mimimi aí de plantão que falam que também a igreja é só clericalista e só os padres fazem tudo e a mulher é a importância de... Aí está o Papa respondendo como todos têm o seu papel importante na igreja e eleva um ministério, né, e eleva uma função especificamente laical, leiga, a categoria de ministério, para ver a importância que tem também o leigo na missão da igreja. É sumamente importante também exaltar esse fato da continuidade com o Concílio Vaticano II, que fala muito da missão do leigo na igreja contemporânea. Bem, então vamos entrar nas problemáticas e, pois, no caso, as problemáticas em si da catequese, não é? Vai sair o catequista, mas da catequese paroquial. Eu creio que é um aspecto que eu tive vivendo nesses últimos dias, semanas, e trazia aqui também. Também para abordar ideias e abordar, pois também vocês ouvintes do Católico Você Sabia, o que vocês podem fazer nessa realidade, né? Porque também eu falo isso muitas vezes com jovens, ou até aqueles jovens mais bem formados e que têm pois, um certo conhecimento da igreja, da fé, e eu falo, pois, o que você está fazendo, né, para ajudar outros na fé? Né? Mas de modo concreto. E na catequese paroquial, pois aí tem centenares de crianças que precisam de formação, pessoas ali dentro da formação, e oferecer esse serviço dentro até mesmo da realidade paroquial também, né? Então aí é um amplo campo de trabalho, né? Então a primeira problemática, pois, é a dos mesmos catequistas, né? Pois essa problemática tem que ser, pois, trazida, comentada, porque quem são os catequistas hoje em dia na grande maioria das paróquias? São pessoas voluntárias, né? Com muito boas intenções. Não tiro nenhuma intenção de ajudar. Muitas vezes a convite do pároco, eu vi já algumas catequistas que, eu coloquei meu filho na catequese e não tinha ninguém para dar catequese, falava, você não pode dar catequese, eu fui e comecei a dar catequese, né? Mas a realidade é que com muito pouca formação. E que muitas vezes essa pouca formação não são atendidas dentro da realidade paroquial, seja pelo pároco, ou seja pelo coordenador da catequese, ou seja pelas pessoas que têm certa responsabilidade de dar essa formação para os catequistas. Então essa é a primeira grande problemática. Os catequistas que encontramos nas catequeses paroquiais, na sua grande maioria, claro que não são todos, pois não têm essa devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica que o Papa fala, né? Claro que ele aqui está falando para quem vai receber o ministério, mas eu creio que essa necessidade não é só para quem vai receber o ministério, é para todo catequista ter uma devida formação. O Papa nem coloca ter a melhor formação, nem ter a formação mais completa, ele diz devida como mínima, né? Formação, né, devido ao que se deve, né, pois o que é necessário para poder ter formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, né? Então, pois encontramos muitas vezes catequistas que não têm nenhum desses aspectos, né? A grande maioria não tem. E não é um erro deles, quero pensar, primariamente, né? Porque deles partiu a generosidade, o convite, ou a aceitação a um convite que lhes foi feito de ajudar na catequese, mas tem que se velar por essa devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, né? Que o último responsável em si é o pároco e mais em cima o bispo, né? da diocese, de velar por essa formação. Mas não tiro em nada, pois esse desejo dessas pessoas de ajudar, não de se voluntariar. E é importante ter presente essa realidade. Pois uma outra problemática aqui, realmente poderíamos falar muito mais, mas eu acredito que essa é como que a chave, né? Pois falta formação dos catequistas. Os catequistas não recebem a devida formação. Não tem, porque muitos vêm disso, de voluntariado, vêm pois alguém pediu, você tem disponível de 3 a 4 da tarde, pois todos os sábados do ano, pois a pessoa, pois sim, então já tenho que trazer meu filho, eu já fico e dou a catequese também para outras turmas, né? Eu creio que grande parte das catequistas vem desse contexto, né? E isso vem de muito tempo já, né? Essa realidade vem de muito tempo. Uma outra problemática da catequese paroquial pois primeiro eu até esqueci que isso aqui vinha antes dessa primeira problemática, mas por que trago umas problemáticas, né? Porque
quero mencionar essa realidade das problemáticas. E aí é o que eu tinha falado, minha experiência no início desse mês foi que estive atendendo em confissão, catequizandos, pois eram mais de 100, né, que eu atendi, de 2 cidades diferentes, de 2 dioceses diferentes, e também, pois eu posso até somar a minha experiência também no México, que pois eu atendi uma paróquia, ajudava numa paróquia com as celebrações dominicais, e sempre que podia, e as catequistas sempre pois pediam para ajudar, sempre na confissão, um pouco antes das primeiras comunhões ou da crisma. Então sempre pois atendi essas confissões, ia com muita alegria, mas sempre encontrei um pouco a mesma realidade que encontrei também no México, encontrei também aqui. Pois lá também essa realidade dos catequistas é uma realidade de voluntariado, as pessoas ajudam, mas a formação, mais ou menos, eu acredito que está muito parecida. Talvez eu colocaria que ainda existe uma maior vivência da fé, né, nos catequizandos, né, nos catequistas, do que pois acontece muitas vezes aqui no Brasil, né? Mas vamos lá. Outra problemática que eu queria trazer é a segunda problemática, talvez a mais ampla e mais difícil de poder pois acertar, é a problemática que começa na família, né? Pais não ensinam e não dão testemunho aos filhos da vivência da fé. Então essa criança que entra na catequese e muitas vezes saem da catequese sem saber fazer o sinal da cruz, né? Eu sempre começo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Eu me lembro no México que eu falei para a catequista, por favor, ensinem só a fazer o sinal da cruz, eu já fico feliz. Se elas sabem fazer o sinal da cruz no início, e quando o Padre absolve, né, e eu te absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois a criança tem que fazer o sinal da cruz também, né? Então, pois é parte da fé, é parte daquela participação do sacramento que ela está recebendo. E, pois, não sabem. Não sabem, não digo que fazem às vezes direita para a esquerda, que também fazem assim, mas é que nem sabem fazer realmente o sinal da cruz, né? E isso, pois, não é uma obrigação da catequese ensinar, nem deveria nem se mencionar realmente. Isso vem de casa. Não? É na casa onde a criança, das primeiras coisas não cristãs que o pai vai ensinar a criança, pois é fazer o sinal da cruz, porque é aquilo que você faz quando passa em frente de uma igreja, quando pois vai iniciar qualquer oração, quando vai começar a celebração da missa. Pais que rezam com os filhos, pois ensinam isso naturalmente, e as crianças aprendem naturalmente, né? Quando eu encontro crianças pois, de 11 anos, 12 anos, que não sabem fazer o sinal da cruz, pois, o que me vem é, pois, ela nunca rezou com o pai e a mãe, nunca foi na igreja, numa missa, nunca foi, não sei, pois, nunca recebeu o sentido da Santíssima Eucaristia quando passa em frente a uma igreja. Então, essa realidade que pois, se vê. E se os pais não vivem essa realidade, será muito difícil que a criança a viva depois. Se os pais não vão à missa, essa criança não vai à missa, ela só vai à catequese, vai receber a primeira comunhão e vai continuar sem ir à missa depois. E então, pois, essa problemática que existe, que pois, se aceita toda a criança, mas não se acompanha também a família. Então, pois... para mim sempre vem a ideia, né, de estamos jogando pérolas aos porcos, né? Claro que a graça sacramental, tudo que pode ser, ela pode se converter no caminho. Claro que cremos, acreditamos em todas essas coisas, mas estamos dando algo que a pessoa não tem nem ideia do que está recebendo. E aqui entra o problema de toda a história do Brasil, né, onde as pessoas foram sacramentalizadas, mas não evangelizadas. A história da evangelização do Brasil não é uma história verdadeiramente de evangelização, de conversão, de conhecimento de Jesus Cristo, de conhecimento da palavra de Deus, de vida nova, de transformação, senão foi uma sacramentalização. Aqui chegava, se batizava todo mundo, se fazia a primeira comunhão, se fazia umas crismas, mas as pessoas não sabiam nem o que estavam fazendo, desde os indígenas até os próprios depois portugueses que foram vindo e tendo filhos aqui e nascendo, não recebiam. Então no Brasil, é o maior país católico em batizados, né? Em pessoas que receberam os sacramentos, em quantidade de sacramentos feitos, mas que não vivem a realidade da fé, que não vive a realidade católica.
E essa é a realidade, não? Vivemos numa igreja que tem muitos sacramentos, especialmente de batismo, depois já cai um pouco o número de primeira comunhão, está caindo muito mais, depois cai bastante de crisma, cai muitíssimo mais do sacramento do matrimônio, e assim vai. Então a igreja também tem perdido essa sacramentalidade porque pois, as pessoas não estão recebendo o sacramento mais. E claro, pois, e a evangelização, né? A evangelização pois, não foi feita. Não, o Brasil não é um país evangelizado realmente. Nesse contexto de conversão, de querigma, de transformação de vida. Porque existem muitos batizados que não vivem a sua fé. E eu creio, né, muito pessoalmente, que já estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa escolher qualidade ao invés de quantidade. E não digo que escolhamos os santos, os perfeitos. Ixi, já vamos chegando aqui, já passando da metade já. O Galo já colocando aqui um dia aqui. Mas como falava, não digo que que tenhamos que escolher os santos e perfeitos, mas sim os que querem fazer um caminho de fé. Porque também não sei se é solução ter umas catequeses cheias de pessoas que não vão viver depois o sacramento da Eucaristia, que não vão à missa aos domingos. Ou pois temos que ter uma formação tal que essas crianças se convertam seus pais e vivam essa fé com alegria e desejem realmente estar todos os domingos à missa e que quase que obriguem os pais a levá-los à missa e converta toda a família. Ou que eu creio que pois é uma da solução que eu vou falar mais adiante, não que seria pois uma catequese familiar e não já mais só o pai leva a criança, deixa lá, vai para o futebol, ou vai para tomar sua cervejinha com os amigos, e aí no final pega a criança, aí, seja no sábado ou no domingo. Né? Ou a mãe que deixa, vai fazer sua feira, suas compras, deixa a criança lá como se fosse uma creche. Né? A igreja, a catequese vira quase que uma creche, pois eu tenho uns compromissos domingo de manhã, ou sábado de manhã, ou sábado à tarde, eu deixo meu filho lá na creche, pois que cuidam dele, passam o tempo da minha criança, eu vou fazer outras coisas que eu tenho pendentes, importantes. E depois, no final, eu pego lá minha criança. A igreja não é creche, né? Então, essa realidade pois, que se vê muito hoje em dia. Né? Mas sim, a igreja tem que, talvez, começar a separar um pouquinho, né? O joio do trigo, mas sim aqueles que querem fazer um caminho de fé. Para que você e perguntar-lhe então, para que você quer que seu filho receba a comunhão? Você vai à missa aos domingos? Se ela fala, não vou à missa aos domingos, então por que você quer que seu filho receba a comunhão? Não é um título, não é... Existe uma graça, claro que sim, mas se a criança recebe a comunhão e nunca mais vai à missa, o peso do pecado dela vai ser maior, né, do que não ter nunca recebido. E talvez, e eu penso muito isso vendo hoje em dia, realmente, talvez hoje o que mais afasta as pessoas da fé é o contra-testemunho daqueles que se dizem católicos, daqueles que foram batizados, receberam a primeira comunhão, o crisma, mas que não vivem como católicos. Vivem muitas vezes pior que os pagãos. Então, queremos número ou queremos qualidade? E qualidade, repito, não é pegar, agora na igreja só queremos os santos. Não, pois... Todos somos pecadores, todos temos nossos defeitos, nossas misérias, mas talvez poucos, mas católicos de verdade. Será o que vai ajudar os demais a quererem redescobrir o valor e a riqueza da fé? Talvez vão ser esses poucos católicos, bons católicos, que vão ajudar. Igual no início, eram 12 que estavam convictos profundamente de que Jesus Cristo é o Senhor. E de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e de que Ele é Deus. E esses 12, pois, converteram o mundo. E hoje vemos um mundo mais ou menos católico, pois que meio mundo católico, não, ou 1 bilhão de católicos, não sei, e outros 5 bilhões que pois, odeiam os católicos, não sei, ou não valorizam a realidade católica. Porque talvez, pois somos muitos, não de número, de nome, mas que não vivem realmente a realidade da fé, a realidade católica. Sim, eu estava pensando, existem vários fatores, né, eu acho. O Padre Felipe está comentando essa crise da família, dos valores na família, né?
a gente vê, sem dúvida, até mesmo famílias católicas dentro dessa minoria que o padre falava. Eu vejo até famílias católicas, mas famílias católicas e pais de catequese também, né? Que eu vejo que quando eu vou conversar, não, mas a igreja ainda tem que mudar muito, né? A igreja, todo mundo mudou, menos a igreja, não sei que, esse tipo de coisa que você diz que é mais profundo. A raiz, sem dúvida, é a falta de fé das pessoas, o imanentismo com o qual a gente vive na sociedade atual. Mas eu também queria ressaltar aqui um fator que deve ser revisto, e que talvez nós podemos ajudar, nós catequistas, nós leigos, né, os ouvintes do Católico Você Sabia, com diálogo, tá bom? Não com briga, não com nada, mas com diálogo. Os métodos de catequese que a gente vai vendo na nossa igreja, porque é interessantíssimo como o mal é muito astuto, né? Então, para ensinar coisas negativas, se usa todos os métodos e a criança e todos os jogos. Veja como YouTubers e esses que ensinam como jogar e todo tipo de jogos são muito inteligentes e cativam muito as pessoas. E talvez nós, catequistas, depois de uma semana de aula, cansado das crianças lá na sua escola, de segunda a sexta, chega no sábado, eu vou para a catequese. O que é isso? Como que é a tua catequese? Eu fico sentado escutando a catequista falar. Então parece outra aula, né? Ou nós, o Padre Felipe e eu, que colaboramos com diversas realidades de paróquia, às vezes pegamos os manuais de catequese que existem por aí em diversos lugares, né? Esse vai ser o próximo ponto. Não Não vou citar um específico, mas os manuais, e você vê e diz, falta, né? Falta. Então, não adiantando, então, dado que o padre já me alertou aqui, né? Mas eu vejo que sim, é verdade que existe uma crise na família de cobrar essa consciência de que os pais são os primeiros catequistas, mas também existe uma crise dentro da igreja de não saber como manifestar, expressar essa catequese, seja na sua forma, né? Seja também nos manuais de catequese que a gente encontra em diversos lugares dessa nossa igreja. E esse é a terceira problemática, né? Pois falamos da problemática dos catequistas, dos que dão a catequese, problemática da família, dos pais, que não dão a catequese aos seus filhos, que não vivem a fé com seus filhos. E alguns desses pais depois querem que seus filhos recebam, mas não sei porquê, né? Eu pergunto por quê, se não vão viver, não? E depois a terceira problemática, que pode ter muitas mais, hein? Foi só alguma coisa assim que eu vi muito, muito mais palpável, né? Que é realmente essa matéria transmitida, né? Eu nem coloquei muito na forma, né? Porque a forma, pois... cada um depois tem que descobrir. Eu creio que também isso tem muito a ver com as crianças, o tipo das crianças, como pode ser a forma, né, o método para impartir a catequese, mas eu falo sobre a matéria mesmo, né, o que estão ensinando nas catequeses. Hoje, em tudo, querem uma catequese experiencial, né? Hoje se fala, essa é a palavra-chave na igreja hoje, tem que fazer experiências. Já não importa a doutrina. O importante é que faça a experiência da fé. Não se pode transmitir uma experiência, mas sim uma doutrina, um conhecimento. Uma experiência a pessoa vive pessoalmente. Você não pode... você pode falar como foi a sua experiência, mas ela não vai viver a sua experiência. Mas você pode sim ensinar uma doutrina, um conhecimento. Uma experiência cada criança deve fazer como fruto do conhecimento. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Como amar a fé católica se não a conhece? Se você nem sabe o que significa ser católico, se você não conhece a sua fé, como você vai amar a sua fé? Se você não conhece, como você vai tentar fazer uma experiência? Deus pode fazer tudo, claro, mas a experiência tem que vir da vivência da fé por parte da família, dos pais. Na catequese tem que ser um complemento a isso, mas especialmente um aprofundar no conhecimento da fé. Estamos falando, pois claro, sobre o catecismo da Igreja Católica. O Padre Renan está aí já quase na metade, vai começar já a terceira parte das 4 partes sobre o catecismo da Igreja Católica. E é impressionante ver que a maioria dos católicos não conhece o livro de cabeceira, o livro amarelo, esse livrinho quadradinho, gordinho.
não conhecem. Nem têm, nem nunca ouviram, nem nunca o leram. Não são poucas as pessoas, hein? Muitas que eu tenho encontrado, que eu pergunto, conhece o Catecismo da Igreja Católica? Ah, não, que livro é esse, padre? Não sabem, não sabem. Então, se você não sabe isso, você não sabe o básico da fé. Então as crianças saem da catequese sem saber o básico da fé. Não que tenham que ter lido todo o catecismo e sabê-lo de memória, não é isso. Mas o básico tem que saber. Né? Todo católico tem que saber o que crê, o que celebra, como vive e como reza o católico. Ou seja, as 4 partes do catecismo. Isso é básico. O creio, os sacramentos, os mandamentos e a oração. Se não sabe isso, como vai viver os sacramentos? Por que vai receber os sacramentos? Por que se confessar? De que se confessar? Nem como se confessar vão saber. Precisamos voltar ao básico. Uma criança que não sabe os 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da igreja. Nossa, esse aqui eu nem... Até adultos, até catequistas. Pois uma dessas confissões que eu fiz numa paróquia, eu perguntei às catequistas então. Porque eu quase sempre pergunto às crianças na hora de se confessar, porque não vêm preparadas para confessar. Talvez vão falar aquelas 2, 3 coisinhas que já a catequista falou para falar. Não, obediência aos pais, talvez briga se tem irmão e, sei lá, alguma coisa mais. Não estudei, não sei. E depois, eu pergunto para a catequista, claro que eu pergunto para a criança, então, sabe os 10 mandamentos? Pois quer ajuda, quer repassar, e depois os 5 mandamentos da igreja. Aí já é pedir muito, né? Mas às vezes nem a catequista sabe os 5 mandamentos da igreja. Então, se a catequista não sabe, pois a criança tampouco vai saber. E os 7 sacramentos. E, sobretudo, pois que nunca faz oração. Se a criança não sabe os 10 mandamentos, não sabe os 5 mandamentos da igreja, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 7 sacramentos. Se a criança nunca faz oração, não sabe o creio, não sabe o que crê, não é só saber rezar o creio na missa, porque não é só memorizar, eu creio. Eu sempre fui ruim de memória. Mas eu sei o que eu creio, né? Mas não vou explicar ali certinho com as palavras do creio. É bom que aprenda, sim, para que responda na missa, mas é muito mais importante que ela creia, que ela sabe o que é a fé dela, né? Então, se a criança não sabe isso, ela não está preparada para fazer a primeira comunhão e muito menos receber o sacramento da crisma. Se chegar na crisma e crianças que vão receber o crisma e não sabem os 10 mandamentos, ela não está preparada para receber o sacramento. Não é simplesmente a experiência, é complemento, mas se você não sabe a sua fé, como que você vai viver uma coisa que você não sabe o que é? Como que você vai viver a confissão se você não sabe os 10 mandamentos? De que você vai se confessar? De não ser uma pessoa boa? Mas a confissão não é só para dizer que eu não fui uma pessoa boa. A confissão é porque eu pequei contra Deus e contra os meus irmãos. E pequei, não o amando, não guardando seu santo nome, não vivendo a obrigação de guardar domingos e festas, e com o próximo eu não o amei, porque eu não honrei meu pai e minha mãe, meus irmãos, meus filhos, porque eu matei, eu roubei, eu pequei contra a castidade. Então, se eu não sei essa realidade das mandamentos, de que eu me confesso, né? Então, essa realidade é super, hiper importante. Então, uma criança que não sabe os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 da igreja, os 7 sacramentos, e que nunca faz oração, não sabe o creio, não está preparada para receber a catequese, não receber a primeira comunhão e menos a confirmação, o crisma. Essas são as 3 problemáticas. E em meio de todas essas problemas, todas não, né? Pois se são só 3 seria bom, né? Mas são problemáticas graves, importantes, que está presente em todas as catequeses. Não é a realidade onde eu estou, de Curitiba, de Joinville, não é a realidade nem do Brasil. Eu acredito que sobrepassa muito mais, né? Certamente o México, onde eu vivi e trabalhei mais tempo, pois eu vi isso também. Então é uma realidade também lá no México, em grande parte isso também, mas eu creio que é uma realidade da igreja, da problemática da catequese na igreja, muito mais ampla. Não sei se todo mundo. Não, mas em meio a essas problemáticas eu encontro aí sim famílias que dão toda a formação para seus filhos, fazem a catequese na casa, ensinam e vivem a fé e muitas vezes partem das crianças mesmos esse desejo de receber a Jesus Cristo na Eucaristia, mas não encontram acolhida nas paróquias para poder receber a primeira comunhão, e muitas vezes das próprias catequistas, da catequese, do pároco, o que seja.
E outro dia, conversando com uma mãe, ele falou que o filho de 9 anos queria receber a primeira comunhão, mas não podia porque não estava na catequese. Quando o critério deveria ser a criança saber o básico da fé. Então, eu falava com a mãe, então, segundo esse pensamento, um protestante ou um ateu que vai simplesmente às aulas aí por 3 anos, mesmo sem saber o que é a fé católica, sem crer, pode no final receber o sacramento? E muitas crianças estão recebendo o sacramento sem saber o que é ou sem crer. Então, o que estamos formando? Não são católicos, né? Então, são pessoas que estão recebendo o sacramento, mas não estão vivendo a fé. Mas, como eu falava, não só problemática, mas também é muito importante trazer algumas possíveis soluções. Primeiro, nos catequistas, é fundamental a formação dos catequistas. A profissionalização. Só voluntários não vai dar certo. Pode ter muita boa vontade, pode tomar como um apostolado, mas se não é um profissional, não se pode exigir muito. E, claro, não vai ser todos os professores que vão ser profissionais, mas pelo menos o coordenador da catequese tem que ser alguém que saiba, e saiba muito bem, e saiba transmitir, e saiba dar, e saiba formar os seus catequistas. Se agora vai ser um ministério, então tem que ser para poucos, muito bem selecionados, formados, preparados para ele. Contratar pessoas poderia ser uma solução, ou pelo menos uma ajuda de custo, né, para essas pessoas, porque fariam com mais vontade, com mais desejo, com desejo de saber mais. Qual o interesse de uma catequese? Formar católicos ou fazer dinheiro para a paróquia? Eu creio que essa pergunta é bem importante que se faça muitas vezes. Porque às vezes o interesse que existe é que a criança se matricule na catequese. Mas se matricular para quê? Para ter dinheiro ali para a paróquia? E eu acredito que tem meios mais rápidos, fáceis e menos trabalhosos de se fazer dinheiro. Então pega um dinheiro, inverte e você vai fazer mais fácil, né, do que todo o trabalheira da catequese. Mas se o nosso objetivo é formar católicos, pois vamos usar o dinheiro que se inscreve na catequese para contratar bons professores. Não, essa é uma solução, talvez fácil que eu vejo, mas é uma solução, né? E dar a formação, não, claro que dar a formação pois vai exigir tempo, mas eu acredito que na igreja existem muitas pessoas formadas, mas pessoas que não podem dedicar tempo integral ou às vezes mesmo uma tarde para isso. Ou também tem, porque também falta muitas vezes generosidade nessas pessoas que estão formadas. Mas tem que também ter um incentivo, porque às vezes a pessoa tem que sair de longe, tem um certo horário, tem umas certas obrigações. Tem muita coisa detalhes que podem ser envolvidos, mas eu apresento isso como uma possível solução. A problemática familiar, e é o que eu já tinha falado, tem que se centrar numa catequese familiar. Essa problemática da formação catequética, não é de hoje. Já vem de gerações que não estão vivendo a fé. A igreja, na realidade paroquial, precisa buscar uma solução para isso. A minha geração não recebeu a formação própria. Eu lembro da minha catequese, era decorar o creio, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória da missa, e você já estava pronto para receber a catequese, né? Eu recebi recebi em 90... já até esqueci o ano que eu recebi, creio que foi em 1990. O mês foi outubro, mas não lembro agora se foi em 1990 ou 91. Que eu ia fazer 10 ou 11 anos, creio que era 91. Eu ia fazer 11 anos quando eu recebi a primeira comunhão. Tinha 10 ainda. Então, essa problemática é desde lá atrás. A minha geração não recebeu a formação própria. A geração da minha mãe também não recebeu. Mas, pelo menos, na geração da minha mãe tinha uma vivência maior da fé. Então estamos vindo pelo menos 2, 3 gerações que não receberam a catequese adequada. Hoje a catequese tem que chegar a pais e filhos, e de preferência juntos, também acredito eu, porque a fé tem que ser vivida no âmbito familiar, comunitário, e não destacada de todos como uma coisa privada somente. Formar os pais e os filhos. E se os pais não querem, pois os filhos não poderão receber, essa deveria ser a resposta da igreja. Por que adianta formar os filhos, ainda que consigamos dar uma super, hiper formação catequética e preparar para a primeira comunhão, mas os pais não vão levar os filhos na catequese, não vão levar os filhos na missa do domingo? Para que queremos então isso? Dar comunhão a crianças que não vão à missa depois? Não queremos números, queremos católicos. Pessoas que, mesmo com suas próprias limitações, defeitos, misérias, queiram viver a fé, queiram conhecer a fé e crescer no conhecimento e vivência dessa mesma fé.
E, para terminar sobre a matéria, eu já falei mais ou menos, voltar ao básico, ao catecismo da Igreja Católica. Os livros das catequeses, em geral, são muito fracos, né? Ficam na ideia de, ao terminar essa aula, plante uma árvore para ajudar a conservar o planeta. Perdão, mas isso não é catequese. Isso não faz parte do conteúdo da doutrina católica, né? É doutrina católica, ensinamento. Doutrina e ensinamento. Podcast lá atrás que a gente falou sobre o que era doutrina. Ensinamento, qual é o ensinamento da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica. Livrinho amarelo de cabeceira. Se você não tem, não conhece, nunca leu, você, sinceramente, não é católico autêntico. Porque você não conhece a sua fé. E não é conhecer como Santo Tomás de Aquino. Não todos temos que ser Santo Tomás de Aquino e saber até as vírgulas da catequese ou da doutrina da Igreja Católica. Mas o Catecismo apresenta o básico da fé. Repito, o que eu creio, os sacramentos, os mandamentos, a oração. E eu preciso saber o que a Igreja diz sobre qual é a nossa fé. O que cremos. Depois eu preciso saber quais são os sacramentos. O que são os sacramentos? Quem pode receber os sacramentos? Quem dá os sacramentos? Depois os mandamentos. O que significa os mandamentos da lei de Deus e da Igreja? Quantos são? São 20, 30, 40? São 10? São 5? São 15? Quais são? Porque depois disso eu tenho que, para viver os sacramentos, eu preciso saber os mandamentos. Porque para me confessar eu preciso saber o que eu pequei, o que eu falhei na minha vivência com Deus. E finalmente a oração. Se eu não rezo, pois minha fé é em vão. Se eu não vivo a oração, pois minha fé é em vão. Então, a ideia do catecismo da igreja é uma luva, encaixa perfeitamente. Mas é uma problemática que a igreja precisa atender. Talvez não desde o âmbito Roma, porque às vezes as pessoas pensam muito que a resposta vai vir lá de Roma e Roma tem que emitir um documento já que todas as dioceses sigam. Não, essa realidade tem que começar primeiro na família, para depois chegar na paróquia, porque as mesmas famílias têm que ser as primeiras a começar a exigir dos párocos. Tá, meu filho vai ser catequizado, vai entrar nessa catequese. O que ele vai receber de formação na catequese? Eu quero saber o que ele vai receber. Se é catequese, pois se não é plantar árvore, assim vai receber os 10 mandamentos. E começar a exigir dos catequistas, pois olha, você não está dando a formação. E depois se oferecer, pois se você sabe, você tem um sábado no mês, talvez não todos os sábados, um sábado no mês, para dar uma catequese de 1 e meia. Então se ofereça a ajudar na catequese. E depois buscar essa formação. Ajudar na formação na paróquia, se você já tem a formação suficiente. Ajudar os párocos. E os párocos exigir dos seus catequistas a formação necessária. Né? Mas é toda uma transformação que não vai vir de cima, tem que vir de baixo. Né? E essa era um programa que eu queria realmente trazer esse tema, não só de problemático, mas que é de grande importância. Se a gente não ataca esse ponto, nós vamos continuar tendo pessoas, né, sacramentalizadas, mas não evangelizadas, que não vivem como católicos. A gente percebe que muitas das reclamações que temos também de catequistas é justamente pela primeira problemática que o padre Felipe comentava, a problemática familiar, né? Muitos catequistas, segunda é a primeira dos catequistas, que falta formação, etc. Mas a problemática familiar, é interessante porque os pais falam que na catequese não aprende, daí os catequistas falam, não, é que depende dos pais, e a gente não assume cada um a sua responsabilidade, né? Os padres também, nós, né, temos a nossa, mas assim, eu escuto muito nas catequeses, padre, é que a gente sabe, né, no fundo é que a família não incentiva, a família não participa, a família não sei o que, então, efetivamente, eu acho que a primeira catequese se dá na família. A primeira catequese se dá com o testemunho, quando a criança vê que o pai e a mãe estão indo na igreja e depois vê que a igreja não é um lugar para ficar brincando, para ficar se divertindo, mas que o pai e a mãe falam, filho, olha, agora silêncio, olha filho, agora Jesus está lá, olha. E é esse exemplo o primeiro. Essa é a primeira catequese que se dá ali com 2, 3, 4 anos, né? Depois, ou antes em alguns casos, porque a mãe leva o seu bebê no colo já na missa, né? Depois também tem aquela problemática que a gente escuta muito também, que às vezes os pais efetivamente, sobretudo pais com um pouco mais de formação, querem educar e catequizar seus filhos,
E aí vem nós padres ou nós catequistas, né? Você com o ministério, e diz, não pode, porque ele tem que estar numa catequese. E a gente percebe também como muitas vezes se aprende muito mais numa catequese em casa do que o menino que está numa aula escutando a catequista falar, né? E às vezes sem muita formação. E assim, se a gente vai repassando todas as problemáticas, claro que temos solução para tudo, mas a pergunta que eu fazia enquanto o Padre Felipe falava e comentava toda essa questão quando que a gente pode começar, né? Porque efetivamente nós tendemos a colocar sempre a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros. É que meu pároco não deixa, é que a minha catequista não ensina bem, é que os pais não incentivam. Mas quando que a gente pode começar? Então talvez esse documento do Papa instituindo o ministério do catequista nos faz lembrar também a importância da catequese. Efetivamente, como o Padre Felipe, eu também não tive uma boa catequese, não responsabilizo meus catequistas nem nada, porque faziam todo o possível. Talvez éramos já de uma geração mais desligada e não tínhamos tanto interesse, mas eu me lembro que na minha família sim. Porém, sim, confesso que bastava, como também o padre comentava, memorizar. Eu me lembro que memorizei os 10 mandamentos e tinha que memorizar as orações. Já fez mais do que eu já. Olha, eu memorizei 10 mandamentos para fazer a primeira comunhão e tinha uma prova. E aí eu me lembro que minha mãe, no dia anterior à prova, me chamou e falou, fala para mim a Salve Rainha. A Salve Rainha eu me lembro, né? Que eu não sabia. É a única coisa que eu me lembro que eu não sabia, né? E minha mãe me fechou num quarto e ficou perguntando para mim e fomos memorizando juntos a Salve Rainha até eu aprender a Salve Rainha. Que bom que hoje eu já sei a Salve Rainha, mas quero dizer, né? Não acredito que meus pais escutem o podcast católico, você sabia? Então posso falar com liberdade. Mas olha, você reza o terço em casa, seu filho deve saber a Salve Rainha, pai, mãe, né? Mas agora, também voltando, catequistas, exigir que o menino saiba a Salve Rainha para poder fazer a primeira comunhão é muita pobreza, realmente, é muita pobreza, a gente precisa de muito mais. Então, acho que é uma problemática interessante de ser colocada, e a pergunta aqui para padres, catequistas e pais é quando a gente vai começar, porque senão vamos cada um colocando a culpa no outro e não damos um passo, né? É um tema difícil, mas cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma missão a ser cumprida nesse tema. É isso aí, eu não quero romper o recorde do Padre Renan, que eu já estou quase chegando aqui, então vamos terminando já. Era um tema breve que ele falou, né? Era rapidinho. Mas ele falou bastante também, mas tá bom. Vamos lá então. Muito obrigado então a todos vocês, espero que seja de ajuda. E já sabe, né? católicocesabia@gmail.com, católico você sabia, tudo junto, sabia@gmail.com. Pois manda seu alô, sua problemática, pois coloca pra gente aí o que pode ser de interessante, reclamação, queixa, algum tema, e até a próxima semana, se Deus quiser. Nos vemos na próxima semana, um abraço a todos, fiquem com a minha bênção.